Estamos no palco e hoje um tema assim um tanto quanto muito interessante para as empresárias, empreendedoras, mulheres, que é sobre a gestão do tempo. E hoje a nossa convidada aqui é a Gabriela, que é o Nascimento. Ela é empresária, franqueada de 7 lojas das óticas Carol, de Balneário Camboriú, Itajaí, Barra Velha, e também é presidente da Associação Empresarial de Itajaí. Gabriela, boas-vindas. Acabei esquecendo aqui, mãe também da Isa e da Manu. Muito obrigada por tua participação aqui hoje. Muito obrigada, Silvana, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast que inspira tantas mulheres, viu? Tantas lideranças femininas. É muito gostoso poder falar desse assunto, gestão do tempo, né? Porque hoje eu acho que se a gente pudesse mensurar o que é mais importante no nosso dia a dia, e é o tempo, é como a gente se dedica e como a gente trabalha ele, né? Na nossa vida, na nossa família. Então vai ser um prazer bater esse papo aqui hoje contigo sobre gestão do tempo. E eu estava conversando anteriormente aqui com a Gabriela que ela é a personificação do que é esse movimento de fazer essa gestão do tempo, que acaba sendo a autogestão, porque o tempo ele vai passando. E nós temos as mesmas 24 horas do dia, os mesmos 7 dias da semana. Verdade. E a grande questão é o que a gente faz com esse tempo. E eu fiquei muito honrada dela aceitar o convite de estar aqui, porque fica na mente das pessoas, das mulheres, essa pergunta: como que você consegue? Como é que faz? Sendo todos esses papéis. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. E eu gostaria de começar aqui pedindo para você falar um pouco da tua história, da tua trajetória. A gente gosta muito de saber como é que chegou até esse momento profissional e pessoal que está hoje. Primeiro, eu acho que eu tive uma oportunidade muito grande de ter pais muito visionários, assim, pais que não se acomodaram, sabe? Com 10 anos eu saí do Rio Grande do Sul, os meus pais foram morar no Paraná, em Curitiba, para que a minha irmã mais velha fizesse faculdade. A minha família é uma família muito simples, é uma família de 8 filhos, mais pai e mãe, nós somos em 10 pessoas. E sempre muito batalhado, sempre com muita dificuldade. Então, se os filhos quisessem fazer faculdade, teria que ser federal, uma universidade federal, né? Então, eles vislumbraram isso na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, com a minha irmã. Ela realmente contribuiu e retornou essa confiança dos meus pais com ela. Ela passou, ela prestou vestibular, passou na federal, se formou na federal. A minha irmã é um exemplo também de força e superação feminina. E depois do Paraná, meus pais vieram morar em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Eu tive a oportunidade daí de Balneário também morar em São Paulo. Tive uma experiência em São Paulo muito bacana. Me descobri na área comercial, me descobri gostando de pessoas, falando com pessoas, interagindo com pessoas, que era o que eu gostaria de fazer na minha vida. Eu trabalhei durante 5 anos numa importadora, exatamente nessa área comercial, cuidando de representantes, trabalhando, conversando, falando com o Brasil inteiro. Usei essa minha experiência para ir para São Paulo, para trabalhar daí numa indústria, para olhar um pouco diferente, daí sair uma importadora, tudo muito organizado para uma indústria, um chão de fábrica. Foi uma baita de uma experiência. Pensei, bom, eu já cuidei de representantes, mas que vida diferente de um representante de estar na rua, batendo de porta em porta, né? Se colocando, eu sempre falo que um representante comercial, ele é um cartão de visita. Eu quero viver essa experiência, virei representante comercial. Trabalhei em São Paulo nessa área, voltei a Santa Catarina, pensei, agora eu vou utilizar toda essa expertise, vou abrir o meu negócio. Como é que eu faço para abrir o meu negócio? Procurei a Associação Empresarial de Balneário na época, a Cibalc, me inseri dentro da associação, tive dentro da associação a oportunidade de participar do Núcleo Jovem Empreendedor, ser vice-coordenadora, coordenadora e abrir o meu negócio. Depois vim até ser vice-presidente de núcleos dentro da Cibalc. O meu primeiro negócio foi um salão de beleza, porque era um know-how que eu já tinha dentro da minha família, dessa expertise.
e trabalhei com a minha mãe, com as minhas irmãs, foi excelente. Eu entrei com a parte da gestão, porque era o que eu estava estudando dentro da associação, e com a parte comercial, receber as clientes, o bolinho, o cafezinho, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Dentro da associação veio a oportunidade e o conhecimento de conhecer uma ABF, uma Associação Brasileira de Franchising, de conhecer a franquia da Óticas Carol, que é o meu negócio que eu tenho hoje. Veio a oportunidade de abrir a primeira loja, só que daí em Itajaí, não em Balneário. Aí eu vim até Itajaí, abri a primeira loja, entrei na Associação Empresarial de Itajaí e agora estou aí como presidente da associação também, passei por núcleo, agora vice-presidente, agora presidente da associação. Então, essa é a minha trajetória, essa é a minha história. Uau! A gente, ouvindo, dá aquele sentimento de... quem vê o palco não vê todo esse bastidor, né? E, às vezes, a gente pode se pegar no momento, assim, de pensar, né? Para ela é fácil, olha como é que a fulana está, como outra pessoa está, mas... Aqui é uma prova, eu gosto de perguntar as histórias porque existe todo um arsenal de escolhas que foram sendo feitas, de Total. Sacrifícios que foram sendo feitos e de muito, a tua história revela muito engajamento com esse movimento que hoje tu lideras, né? Com certeza, eu sempre esteve interligado assim com a associação empresarial. Eu sempre falo, ninguém viu os 2.000 quilômetros que eu fazia por semana enquanto representante, os hotéis que eu fiquei, as camas que eu dormi para a gente estar aqui hoje. E eu sempre acho assim, não é que eu cheguei em algum lugar, né? Eu estou numa caminhada, numa jornada de um grande propósito, mas estou muito feliz por ter realmente chegado até aqui. Olha que maravilhosa. E isso que tu falou agora revela também uma outra questão que eu gosto de frisar, que é a importância de ter um ideal. Perfeito. Né, de saber onde a gente quer chegar, mas também de curtir a jornada. Muito, muito, muito. Tem uma música gaúcha, eu sou gaúcha, né, que fala: quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum. E isso é verdade, eu sei exatamente para onde eu quero ir, esse propósito me guia. Se em algum momento eu me perco ou eu acredito que talvez não seja aquele caminho, eu me resgato no propósito para continuar. Então é muito importante a gente se entender, primeiro a gente se estudar, né, como ser humano, quais são as minhas motivações, quais são as minhas facilidades. Pensa que você pode trabalhar dentro da tua facilidade. Aquilo vai ser surpreendente. Tu vai acordar todo dia feliz. Eu acordo todo dia tão feliz por fazer o que eu faço. E daí a entrega natural. Perfeito. Tem uma pesquisa que fala sobre quando você está vivendo as suas forças, você se retroalimenta a partir do momento que você gosta do que você faz. Perfeito. Você está motivada e também, por estar motivado, você faz melhor. E fazendo melhor, você obtém mais resultados, mais sucesso. Que loucura, né? E isso tem tudo a ver com rotina e organização. Sim, tem tudo a ver com... Muito, porque muito. eu sabendo onde eu quero chegar, eu tenho um planejamento, né? Mas no dia a dia ali é o feijão com arroz, né? É fazer o que tem que ser feito. E eu queria perguntar para ti, como que você gerencia o teu tempo, sendo presidente, tendo essas empresas, né, essas franquias? Como que você organiza suas tarefas, as suas prioridades? Como que é? Eu vou falar bem pontualmente, eu vou começar falando um pouquinho das lojas, né? E assim eu vou falando depois das meninas e da associação. Mas hoje eu realmente trabalho, a prioridade do trabalho das lojas de manhã sempre eu fico em Itajaí, desculpa. Porque eu tenho lojas em Itajaí, Balneário e Barra Velha. 3 em Itajaí, 3 em Balneário e 1 em Barra Velha. Barra Velha, eu tenho um gerente que está comigo há 10 anos. Desde que eu abri a primeira loja, ele está comigo, ele está em Barra Velha. Então, ele já me dá uma tranquilidade de que eu passe nessa loja uma vez por semana apenas. Mas as lojas de Itajaí e Balneário acaba demandando um pouco mais, né? E até porque está aqui pertinho, né, da minha cidade, eu consigo fazer esse trabalho diariamente. Então, de manhã, geralmente, eu passo nas lojas de Itajaí, à tarde nas lojas de Balneário. Eu trabalho hoje a minha facilidade, como eu falei, então como eu gosto de pessoas, eu cuido do RH, dos recursos humanos, eu faço os feedbacks, eu apresento os indicadores, eu trabalho com os vendedores as metas, como que a gente vai chegar lá, e a gente revê isso a cada 2, 3 dias. Por exemplo, se uma loja
ela vem batendo a meta diária dela e semanal, ok. Em algum momento que ela cai 1 ou 2 dias, a gente não espera que o mês termine para que eu olhe os indicadores, o que aconteceu. Não, a gente já trabalha, por ter esse trabalho diário, a gente já trabalha nessa meta diária também. Quando ela cai, a gente já vai olhar com carinho o que aconteceu. A gente chama de mexer o caldo, vamos mexer esse caldo aí, para que a gente já retorne no outro dia, para que a gente tenha sempre, para que todas as lojas cheguem na meta no final do mês, né? Tem uma meta total, mas tem a meta de cada loja também. E à tarde, daí eu faço esse mesmo trabalho em Balneário. Quando eu não estou efetivamente dentro das lojas, daí eu trabalho marketing também. Hoje eu sou conselheira deliberativa da Carol para o sul do Brasil. Então a Carol hoje, a Óticas Carol é uma franquia com 1.400 lojas no Brasil. E eu represento hoje o sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no Conselho Deliberativo de Marketing. Então a franquia traz para nós sempre algumas propostas, geralmente 3, 4 propostas para a gente trabalhar no nosso mês, né? Isso com muita antecedência, as campanhas com mais de 6 meses de antecedência para poder fechar os contratos com as emissoras, né? E tudo. E sorteios e tudo que é feito pela Loteria Federal. E daí eu sou essa conselheira que, né, fui votada ali pelo pessoal do sul do país ali para estar representando eles no Conselho Deliberativo. Então eu gosto muito dessa parte de marketing também. Eu acho que a gente passa muito parte da nossa vida se vendendo, né? Então por que não estudar um pouquinho disso também e entregar um pouco dessa área? Então é uma área que eu gosto bastante. No meu dia a dia é assim que eu trabalho nas lojas. Maravilha! Então são muitas coisas, muitas atividades e fica claro que tu tens ali uma gestão do teu dia. De manhã é uma coisa e essa questão de separar blocos de tempo ajuda muito essa questão da rotina. Com certeza. Com antecedência o que você vai fazer para se preparar. Sim, pelo menos a cidade. Se eu estou aqui, eu consigo muitas vezes encaixar alguma coisa já na associação de manhã, passar por lá, ou terminar o dia, a minha manhã lá. E eu consigo também encaixar nas minhas filhas. Não, ela precisa, por exemplo, né? Eu tenho uma agenda com médico, com dentista, ou bem pela manhã cedo, ou no final do dia, depois dessa rota que eu faço nas lojas. E tem algo que você colocou em relação a prática do dia a dia das lojas. Tem uma frase que diz assim: quem falha em planejar, planeja falhar. Exato. E hoje as coisas são muito rápidas, então esse insight que tu trouxe é muito valioso. Quem está prestando atenção aí com o seu caderninho, já anote. É importante ter o planejamento e revisá-lo. Sempre, sempre, sempre. Primeiro planejar, né? Então a gente faz o planejamento, inclusive a gente faz com uma consultoria. E eu gostaria de, se eu pudesse falar dessa consultoria, que é uma consultoria que está já aí. Hoje eu trabalho com a Aporte Consultoria. Eles são sensacionais, realmente eles fazem uma entrega muito bacana. Então a gente trabalha, define todo o nosso planejamento e daí a gente segue a pasta. Por exemplo, hoje eu tenho o Marcos Canassa trabalhando a parte financeira, eu tenho o Douglas, que é o meu irmão, trabalhando a parte de operações, eu tenho a Juliana, que é a nossa supervisora das lojas, que fica trabalhando todo o estoque e tudo que influencia as lojas, as trocas. Eu trabalho no RH e a marketing, então a gente faz planejamento de todas essas áreas, trabalhando meta também anual, e daí a gente aplica. E a gente não só revê, como a gente volta muitas vezes atrás em algumas decisões. Olha, definimos para esse ano que vamos trabalhar nesse sentido ou nessa métrica. Trabalhou o bimestre. Gente, não está funcionando exatamente. A gente revê o planejamento, muda. Não vou esperar finalizar o ano. Não, 2025 vai ser diferente. Não, 2024 já tem que ser diferente. E essa agilidade na gestão é muito necessária para esses dias que a gente vive. Total, amiga. Porque, meu Deus, como muda. Muda diário. Antigamente se fazia um planejamento estratégico para 5 anos. Não, hoje em dia você faz para um ano. E nem anual. Você faz no ano e mesmo assim você revê ele, não tenha dúvida. O tempo todo revendo. E essa questão também de... Você tem os seus CNPJs, né? E tem o CPF também. Sim, tem o CPF. E então, essa rotina toda está acontecendo, você tem as suas tarefas e ações para realizar no seu dia. E também tem as suas filhas, tem a sua vida, enfim. Como que você faz esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Se é que existe essa separação. Queria saber de ti qual que é a tua visão a respeito disso. Consegue separar? Como é que funciona?
Eu acho que é tudo um conjunto, na verdade. A gente tenta separar, né? Eu tento não levar trabalho para casa, na verdade. Mas quando você está nesse montante de trabalho e de força, você acaba sendo um exemplo até para suas filhas. Então, eu chego em casa hoje e as meninas me perguntam: mãe, como foi o seu dia? Mãe, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar ou algum problema? Eu gosto muito de trocar ideia com as minhas filhas. A minha mais velha mesmo, ela tem cada percepção da vida, essa geração que está vindo aí. Eles são muito diferentes, 13 anos. 13 anos. Eles têm um olhar de amor ao próximo e de cuidado que, olha, a gente tem que aprender com eles. Eu acho que eu sou amorosa, mas a minha filha realmente ela é bem diferenciada nessa parte. Então, assim, eu tenho uma boa rede de apoio, mas eu não tenho uma boa rede de apoio porque, assim, as pessoas às vezes dizem: mas você tem os seus pais aqui. Tá, eu tenho os meus pais, mas eu tive que, mesmo assim, montar um pouco mais da rede de apoio além dos meus pais. Então, eu tenho hoje uma moça que me ajuda em casa, que é a dona Cleide, maravilhosa, meu Deus, assim, meu braço direito e esquerdo. Então, ela cuida da casa, ela fica com a minha menina mais nova de manhã, com a Manuela, que tem 7 anos. A minha mais velha estuda pela manhã. E daí, ao meio-dia, eu sempre estou em casa. É o que eu reservo e preservo para elas, porque é a hora que uma chega e a outra está indo. Então, nessa uma hora e meia do meu almoço ali, eu consigo sempre conversar muito com elas. Elas sabem que esse horário é delas. Então, a pequenininha está indo para a escola, animada que está indo para a escola. A mais velha já chegou e quer me contar. Ela sempre me conta a manhã toda dela, como aconteceu, com os amigos, com o estudo. Ela é extremamente teórica, então ela tem essa necessidade de contar também. E eu amo escutar, acho divertidíssimo e aprendo muito com eles também. Então, assim... se eu pudesse dar uma sugestão e uma dica, não é sempre sobre a rede de apoio que tu tens. Eu tenho meu pai, minha mãe dormiu essa noite lá em casa porque eu tinha um evento, mas você também montar a rede que tu precisa. Então eu precisava de alguém um pouco além do que os meus pais conseguem doar de tempo deles, então busquei essa pessoa, alinhei, demorei para encontrar a pessoa, mas hoje eu consigo ter uma qualidade de tempo com as minhas meninas porque eu montei essa boa rede de apoio. Essa palavra qualidade é algo que a gente precisa também levar em conta, porque existe um sofrimento, algumas vezes, por conta da maternidade, e esse sofrimento ele se transforma muitas vezes em culpa de você não estar muito tempo junto com o filho, com a filha, enfim, ou com os e as, mas é muito mais sobre a qualidade do tempo que você está investindo naquele momento, do que passar horas e não ter qualidade. E daí não tá prestando tanta atenção nos filhos, né? Sim. Eu tinha essa dúvida atrás, assim, hoje eu não tenho nenhuma, porque a forma como as minhas filhas se colocam, a atitude delas, a independência delas, em várias atitudes dela eu vejo real a mim. E a forma como elas me retornam de orgulho do que eu faço, do que eu represento e a forma como eu trabalho, me dá certeza de que esse é o caminho. Elas devem ter muito orgulho mesmo, porque é, né, uma grande líder. E essa parte também que você falou sobre ter uma rede de apoio, nesse olhar de ser uma empresária, de ser uma mulher que busca alcançar um propósito maior, uma visão maior, isso precede esse movimento de ter pessoas, porque a gente pode ir rápido sozinho, mas não vai muito longe. Não, tenho certeza que tem que ser junto mesmo. Muito bom. E quais os desafios assim que você identifica nessa questão de gestão do tempo, da tua autogestão, e como que ao longo de toda essa tua jornada tu trouxe, né? O que tu foi aprendendo ao longo desse caminho? Quais soluções que você foi utilizando para esses desafios? É bem difícil a gente definir as prioridades, né? Hoje as pessoas dizem assim, eu vejo todo mundo muito de boca cheia para falar, minha prioridade é minha família. Daí eu já começo perguntando, quanto tempo você fica com a sua família? Eu trabalho 10 horas, eu durmo 8, Então, sua família não é uma prioridade. Então, eu começo dizendo assim, é muito difícil você definir hoje prioridades, né? Porque a gente precisa trabalhar para que, né, a gente tenha uma moradia, para que a gente pague a escola dos filhos e assim consequentemente. O que a gente pode fazer é se organizar e entender que todo esse envolto, principalmente a família, é uma grande empresa. E se a gente trabalhar essa empresa com gestão,
A gente vai ter o que a gente acabou de falar, que é o tempo de qualidade. A gente vai ter o trabalho muito bem trabalhado e entregue. A gente vai ter hoje, no meu caso, a associação, que é o terceiro setor ali, bem atendido. No caso da minha mãe, que atende uma ONG aí com 120 crianças também. Aí você trabalhando tudo como uma grande empresa, eu tenho certeza que você vai estar no caminho certo para trabalhar bem essa questão da gestão do tempo. Cara, hoje, utilizar tudo o que estiver ao alcance. Eu vou te falar que eu tenho muita dificuldade com tecnologia. Gente, eu sou um zero à esquerda, mas assim, eu uso o básico e o básico já me ajuda muito. Então, eu uso anotações ali do WhatsApp, eu uso a Alexa para fazer uns lembretes para mim, eu uso o Trello para trabalhar ali com o meu time algumas questões, e assim a gente vai indo. Mas assim, o básico é Alexa, lembrete, Manuela, tá na hora de se arrumar para a escola. Manuela, não esquecer de fazer o lanchinho. Manuela, hoje é dia de educação física, colocar o tênis, levar água e toalha. Manuela, tá na hora de descer para pegar a van, sabe? Gente, eu sou fã da Alexa, sério. Ela salva a minha vida. Desde essa parte básica de só o lembrete, porque eu estou conversando com ela, com a minha mais velha, nesse horário do almoço, eu quero essa qualidade com elas, eu preciso de alguém que coloque o horário. Olha, agora é isso, sim, agora aquilo, agora aquele outro. Então, me faz muito, muito bem essas tecnologias hoje, eu acho que elas vêm realmente para nos ajudar, para que a gente chegue. Uber. Ai, eu sou fã de Uber, gente. Eu sou fãzaça de Uber. Eu sou cliente 10 do Uber. Sei lá quantas viagens eu fiz, mais de 300 viagens ano passado. Mas assim, eu chego numa cidade, eu estaciono aqui em Itajaí, coloquei meu carro lá, ou eu faço a pé ou eu faço de Uber. Eu chego em Balneário, estacionei o carro, ou eu faço a pé ou eu faço de Uber. Porque facilita a vida. Eu não tenho que pensar onde estacionar. E sem falar da oportunidade de conversar com alguém que eu não conheço, ou fazer um novo contato, ou falar que eu sou da Óticas Carol, ou perguntar se a pessoa precisa de óculos, eu vendo o tempo todo. Tô vendendo aqui agora. Isso é ótimo. Então, assim, realmente, eu acho que toda a tecnologia hoje, ela vem para nos ajudar e para facilitar a nossa vida. E essa visão de que nós somos as vendedoras do nosso negócio é muito importante. Porque às vezes a gente pode colocar uma expectativa de que vai vender por um post, ou vai vender, né, na campanha de marketing. Isso vai acontecer também. Mas a gente está sempre vendendo. O tempo todo. Amiga, nossa imagem assim é 100%. Eu sinto exatamente o dia que eu vou um pouco mais despojada para a associação, que é aquele dia que eu acordei um pouquinho cansada. E o dia que eu vou no salto maquiada. Começa por aí. Exatamente. Porque a gente se vende desde a nossa imagem. As pessoas olham, elas, né, têm essa visão, esse respeito, a forma como você se coloca, a forma como você fala, comunicação, muito importante também. A gente se vende o tempo inteiro 100%, não tenho dúvida. E falar do nosso negócio, outro dia eu entrei em um Uber e eu achei muito interessante porque ele tinha um tablet e ele criou uma programação de slides que ficava passando. E aí falava, ele tinha algumas mensagens assim mais inspiracionais. Mas eu achei tão interessante aquilo. Que legal, que bacana. E esse insight que tu trouxe, muito valioso de aproveitar as conexões, porque a gente, sempre que a gente troca uma ideia com alguém, essa pessoa pode trazer algo que você não estava vendo. Exatamente. A gente sempre ganha, gente. Olha, se a gente partir do princípio que não existe verdade absoluta, sim, cara, a gente ganha demais, mas demais mesmo. E nós temos muitos vieses, né? Que faz parte do ser humano. A gente olha as coisas, sempre tem aquele livro Rápido e Devagar, né? Das decisões. Então, é muito importante essa troca, conversa com o cara do Uber, conversa com o cliente, conversa com o colega. Estamos conversando aqui agora. Perfeito. E quais que são os conselhos, quais os insights? Você é uma grande, como eu falei no início, é a personificação do que funciona realmente. E quais os insights que você deixa para as empresárias? Ou ainda aquela que não é empresária ainda, né? E almeja ser. Eu li uma frase essa semana e eu fiquei bem impactada com ela. Eu até trouxe ela escrita aqui para eu ler ela na íntegra, para eu explicar daí as verdades que eu sigo, mas eu acho que essa frase ela vai dar um bom direcionamento para os pilares que eu sigo. Ela fala assim: a sociedade quer que a mulher trabalhe como se não tivesse filhos e seja mãe como se não trabalhasse fora. Então, a sociedade quer que a gente trabalhe e entregue 100% em 10 horas do nosso dia, sem sequer
pensar nos filhos, e que não, como se não tivesse filhos. E ela quer também que a gente seja mãe integral, aquela mãe perfeita 100%, como se a gente não tivesse trabalho. E essa verdade não existe. Não tem como se fazer isso. O que eu entendi quando eu senti que não tem como fazer tudo 100% na íntegra? Primeiro, que nada acontece por acaso. Não cai uma folha que não deva cair, Silvana. Isso, assim, eu tenho certeza, nessa minha caminhada, não é muito longa, né? Tô 20 anos aí no mercado, mas nada mesmo acontece por acaso. Tanto pro positivo quanto pro negativo. Quando chegou o convite para assumir a Associação Empresarial de Itajaí, esse convite foi feito pelo senhor Mário César, ex-reitor da Univale, que ficou anos lá na Univale, um reitor, uma pessoa extremamente maravilhosa, uma comunicação, um íntegro, né, com todo aquele lastro de conhecimento. E eu fiquei pensando, eu substituí o senhor Mário César, o professor Mário César. E depois veio, tá, mas se esse convite chegou e chegou até mim, é porque eu tenho condições de assumir. É porque eu tenho essa carga para entregar e eu vou entregar a minha facilidade. O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? Vender? Eu vou vender a associação empresarial. É isso que eu vou fazer. E eu entrei com esse intuito, tenho feito esse trabalho. Nós tínhamos 500 associados quando eu entrei. Hoje nós temos mais de 1.100 associados. Então eu vim com esse outro olhar, sabe? E eu acho que é isso. Um segundo pilar que eu acredito muito, o que não tem solução, solucionado está. Não perder o sono. Ai, não tem o que fazer. Não tem, pronto, já acabou dizendo, não tem o que fazer. Então, mulheres, por favor, não sofram. Durmam à noite. Se está difícil dormir, toma um remedinho para dormir e descanse, um relaxante muscular que seja. Porque o que não tem solução, solucionado está. E a terceira, que eu já havia falado e eu acredito demais, é que não existe verdade absoluta. Quando você trabalha em grandes times, eu tenho hoje 15 pessoas na associação, 30 pessoas nas lojas, acaba chegando muita coisa também de relacionamento interno. Ai, Gabi, aquela pessoa falou isso, ou ai, Gabi, eu não estou me sentindo bem porque o ambiente está assim, está assado. Eu escuto aquela pessoa, absorvo o que ela falou e vou conversar com o outro. Porque existem sempre duas visões de uma mesma história. Isso falando de relacionamento. Agora você imagina de todo um mundo corporativo, de tudo que está acontecendo. Hoje de manhã mesmo eu tive uma reunião na associação com um senador referente à reforma tributária. Nós tivemos pelo menos 2, 3 visões muito bem colocadas da reforma e diferentes. Veja bem, todas chegaram num denominador comum, mas diferentes. E eu acredito demais nisso. Não existe verdade absoluta. Toda vez que a gente conversa com alguém, como o Uber que tu falou ali, e a pessoa te passa, eu digo assim, nossa, eu mudo muito de opinião. Eu sou uma pessoa que muda muito de opinião. Então, assim, eu tô certeza daquilo e dali a pouco me vem ou me chega um insight de outra forma. Eu digo, nossa, mas não é que essa pessoa tem razão, mas olha que, sabe? Uhum. E eu gosto de mudar de opinião, inclusive, sabe? Eu não gosto de ser assim... As pessoas inteligentes mudam de opinião. Obrigada pela inteligência. E tem uma outra questão, assim, que as pessoas me perguntam, como tu dá conta? Mas como é que tu dá conta? Como que tu dá conta? Eu sempre respondo a mesma coisa. Eu não dou conta. Eu sempre tento fazer aquilo na melhor condição que eu tenho de fazer aquilo naquele momento. Agora, se é o que a pessoa esperava, se é o que o mundo corporativo, as lojas, as minhas filhas, eu não sei. Mas naquele momento era a melhor forma que eu podia fazer. Eu tenho certeza que eu sempre tento dar o meu melhor. Agora, se eu dou conta, amiga, eu te dou certeza que não. Nossa, esse insight é muito poderoso de você fazer o que está dentro da sua... Dentro da minha possibilidade, exato. Eu tenho certeza que eu vou fazer o meu melhor. Uhum. Mas talvez não seja, sabe, se o que tu tá esperando, a sociedade tá esperando. A sociedade, ela julga muito a mulher, ela joga pesado com a mulher. E eu acho que a mulher tem que se colocar nesse papel de eu não dou conta, mas eu tô fazendo o meu melhor e eu sempre vou entregar o meu melhor. Se liberta um pouco dessa questão de agradar... Da perfeição, do 100%, do, sabe? A gente não precisa disso. Nossa. A gente precisa seguir o nosso propósito com muito amor ao coração, muito amor ao próximo, e daí eu tenho certeza que vai estar tudo muito certo.
Porque se você ficar no perfeccionismo, não sai. A coisa não sai do papel, né? Exatamente. Sendo empresária e participando de entidade, sendo mãe, não dá para querer ser perfeição, né? Não dá mesmo. Fala um pouco sobre as Óticas Carol, que é o teu negócio. Fala um pouco sobre ele. Olha, Óticas Carol é uma oportunidade real de entregar saúde para as pessoas, sabe? O meu propósito, eu falei, é vender, mas eu acho que tem algo um pouquinho mais por trás. Primeiro, eu me identifiquei muito de gostar de pessoas e querer trabalhar pessoas. Daí, veja bem, você tá num time, você tem um time em que você é responsável por X famílias. O empreendedor tem isso. E é lindo. Tem uma coisa que é propósito do empreendedor é gerar emprego. Aí você gera emprego, você é responsável por X famílias. Aí o teu negócio tá voltado com saúde visual, ou seja, entrega de saúde. Aí, além de você ter o teu time contigo, poder gerar empregos, cuidar de famílias, tu pode ainda cuidar da saúde das pessoas. Aí tem esse... Aí, dentro desse propósito, tu pode trabalhar muito ainda relacionamento com pessoas e marketing, ou seja, fazer dessa saúde, dessa entrega, a melhor venda da sua vida. Cara, eu sou extremamente apaixonada pelo meu negócio. Eu amo acordar todo dia, são 10 anos disso, eu posso fazer isso o resto da minha vida fácil, porque é muito gostoso entregar saúde visual com qualidade, com amor, com entrega, com carinho. Então, vão conhecer as lojas por que favor. são lideradas por essa mulher aqui, fantástica, maravilhosa. Foram muitos insights, foram muitos aprendizados. E como a gente vem aqui nesse final falando sobre conselhos, né? Sobre liderança, o que tu tem a dizer assim para aquela mulher que hoje ela tem muito dessa síndrome da impostora, que por mais que a gente lute, a gente faz terapia, mas ela acaba essa voz, mas será? Eu? O que tu tem a dizer para essa mulher que ela almeja, mas ao mesmo tempo não quer dar o passo, né? Fica hesitando ali por falta de coragem, às vezes. Como eu já havia falado, a sociedade ela é dura com a mulher, né? E daí a mulher acaba se boicotando. Justamente a sociedade já é dura, daí a gente, né? Escuta ali de pai e mãe, você tem que trabalhar bem para você ter um emprego, né? Você tem que estudar bastante para você ter um emprego bom, você tem que buscar isso, você tem que fazer um concurso público para você, né, ficar estável. Mas ninguém diz, e principalmente para a mulher, vai empreender, vai criar o teu próprio negócio, você tem condições. É muito difícil a gente escutar isso. Quase não acontece. Hoje eu digo isso para minhas filhas quase que todo dia, que elas têm condições de fazer o que elas quiserem na vida delas. Quer ser presidente do Brasil, vai ser presidente do Brasil. Então, eu acho que essa a primeira dica é acreditar. A gente tem que acreditar na gente mesmo e no propósito. E eu li uma frase essa semana, e eu também trouxe, eu gostaria de falar, que eu acho que esse é o maior propósito de toda mulher e de qualquer mulher. Ela fala assim, ó: minha amiga me aplaudia tão alto que eu não percebia quem não estava aplaudindo. Minha amiga me aplaudia tão alto que eu não percebia quem não estava aplaudindo. Essa até arrepiou agora. Amiga, sobre isso. Que nós tenhamos, Sil, sempre essa força de nos apoiar. Sim. E agora falando assim publicamente aqui, tudo que tu precisar de mim, por favor, eu sempre estarei à disposição. Porque esse é um propósito da minha vida também, de aplaudir e de fortalecer mulheres. E eu acho que toda mulher tem que ter esse olhar e esse carinho para outra, para o próximo, sabe? De a gente se aplaudir, de a gente se apoiar, porque é só assim que a gente vai chegar lá. E chegando juntas é melhor, chegando juntos é mais gostoso. Nossa, adorei. Você também conta comigo sempre. Eu adorei aqui esse momento contigo, te conhecer um pouco mais. Vamos ficar com essa frase. Minha amiga me aplaudia tão alto que eu não escutava quem não estava aplaudindo. Olha só, vamos nos apoiar. Gabriela, muito obrigada pela tua entrega aqui hoje. Foi maravilhoso. Apliquem um pouquinho do que ela trouxe aqui, que já fará uma grande diferença, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, meu bem, pelo espaço, por poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Olha, eu sempre falo, se a gente tocar uma pessoa, já valeu a pena a nossa jornada terrestre. Com certeza, com certeza. Inspirou muito a gente. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.